Parecia mais uma tarde comum quando o médico ortopedista da Seleção Brasileira de Tênis de Mesa, Dárcio Maurício Correia, falava ao celular, em frente à academia onde treinava todos os dias, em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Ele foi abordado por 2 menores de idade que estavam armados e tentaram roubar o carro importado do médico. Ao reagir ao assalto, Dárcio foi atingido por um tiro, morrendo logo em seguida. Dia 24 de março de 2014, 19 horas e 30 minutos. O ortopedista Dárcio Maurício Correia fala ao celular com o paciente, em frente à academia onde costumava treinar. 2 menores de idade passavam pela região e perceberam que o médico estava distraído e em uma situação vulnerável. A perícia afirma que Dárcio passou pelo menos 7 minutos no celular, tempo suficiente para que os 2 adolescentes aproveitassem a oportunidade para assaltá-lo. Dárcio resistiu à tentativa de assalto quando os menores tentaram levar seu carro. O tiro atingiu o médico na altura do ombro e ele foi encaminhado ao hospital ainda com vida, porém não resistiu aos ferimentos. O menor de idade, autor dos disparos, ao ser preso, afirmou que só atirou porque achou que Dárcio tentaria pegar sua arma quando reagiu. O paciente que estava ao telefone conseguiu ouvir absolutamente tudo, principalmente Dárcio pedindo por socorro. O Dárcio era um médico de menos de 40 anos, super bem-sucedido, que já era médico da Seleção Brasileira de Tênis de Mesa. Ele estava indo na academia que ele frequentava e estacionou o carro. E quando ele estava estacionando, tocou o telefone dele, era um paciente, ele estava no telefone e a hora que saiu do carro estava distraído no telefone, chegaram dois jovens, né, menores de idade, e foram assaltá-lo. Só que ele reagiu, o Dárcio reagiu e levou um tiro no braço, mas acabou falecendo no hospital, quando chegou no hospital. Esses meninos fugiram e tinha um rapaz dentro de um carro maior de idade esperando eles. Eles fugiram e não roubaram nada. Esse caso do médico envolve uma discussão muito importante no Brasil, que é a menoridade penal. Um médico, trabalhador, uma pessoa que lutou para alcançar suas metas, de repente está próximo a seu carro, usando telefone celular, e é abordado por 2 menores. Há um confronto pessoal entre eles e um dos menores atira, levando o médico a morrer na mesma hora. O que leva 2 menores de idade a cometer esse tipo de crime tão comum na nossa sociedade? De onde vem essa violência? Que motivações teriam esses 2 jovens para tirar a vida de alguém? A investigação chega ao fato de que os 2 faziam parte de uma quadrilha que já havia roubado mais de 30 carros de luxo somente na zona sul de São Paulo e em cidades do ABC Paulista. A priori, eles queriam roubar, mas qualquer criminoso de qualquer idade que vai cometer um assalto com uma arma na cintura e carregada é porque a intenção de matar já existe, já é uma premeditação. Se algo der errado, eu mato. Então, qualquer criminoso que vou apenas roubar, não, ele vai roubar e matar. Essa é a intenção dele, porque caso algo dê errado durante a ação criminosa, ele já tem uma autodefesa, que é matar a vítima. É do dia a dia. Se você disser jovens que mataram, tá, mas qual caso, qual dia e qual hora? Isso acontece várias vezes por dia, todos os dias no Brasil. Menores matando, menores roubando, menores estuprando. Então se cria uma grande discussão, o que fazer com esses menores? E dentro dessa dinâmica do menor, que sabe que vai ter uma punição muito leve, ou quase nada, comparado ao delito, a gente entender que eles saem para matar ou morrer. É bem essa a dinâmica e o pensamento de quem está assaltando com uma arma na mão. Se ele não mata,
provavelmente ele vai ser morto. Então ele tem essa perspectiva. A gente tem que entender um pouco que esses menores, eles estão numa condição socioeconômica completamente desprivilegiada em todos os sentidos. Eles não têm habitação, eles não têm educação, principalmente, e eles não têm saúde. A saúde já desde do pré-natal deles, do parto deles, a educação da mais elementar. Então, você começa a criar um extrato social de pessoas que sabem que não tem chance futura, que não tem oportunidade de competição na sociedade com aquelas outras, as quais têm os pais trabalham para que elas tenham tudo. O indivíduo, quando se percebe, a partir de uma idade, percebe essa condição, ele não consegue ver futuro. E uma pessoa sem futuro é uma pessoa morta. Esses menores que estão delinquindo nesse sentido, eles são verdadeiros mortos-vivos. Então, para eles, tanto faz assaltar, matar, levar, não levar. Para eles é indiferente, porque eles não têm futuro. O tempo todo é falado, é um médico bem-sucedido. Hoje tem essa fala, né? Quando alguém é assassinado, né? É uma pessoa boa, é uma pessoa que trabalhava. Eu acho que é um pouco de engano das pessoas quando elas falam isso, porque não é porque a pessoa não trabalha ou porque a pessoa talvez não seja tão boa ou tenha características, né, como esse médico, de ser uma pessoa muito bem-sucedida, que ela pode vir a falecer por um latrocínio, né? Então, eu fico imaginando assim, a sociedade tá tão enganada em algumas coisas, né? Porque realmente esse não é o normal, né? Ninguém tem que morrer desse jeito, né? E hoje eu acho que as coisas estão tão banalizadas que fica esse discurso, né? O bom, o mal, ele não merece porque ele era médico. Não, ninguém merece, né? Quando a polícia começa as investigações, constata que a maior parte dos crimes acontecidos naquela região vinha de um local conhecido como Morro do Piolho. Com base no material levantado, a polícia começa a estratégia de colocar investigadores escondidos em bares e no comércio do local. Um desses infiltrados ouviu uma informação precisa que faz a polícia chegar até os menores de idade responsáveis pela morte de Dárcio. O que leva à motivação, simplesmente queriam roubar um celular, um carro, dinheiro, uma moto. A intenção deles é subtrair um bem. Eles só matam a partir do momento da reação do outro. Que eles ficam com medo de serem dominados e eles serem mortos. Então eles matam primeiro. Mas o matar é uma coisa muito automática. Quando você não tem futuro, você não mede consequências no presente. O que leva um jovem hoje a roubar, a matar, são os mais variados motivos. Então esse é mais um caso, infelizmente, não foi o primeiro e não será o último. Muitos ainda acontecerão. Porque muitos desses jovens que cometem esse tipo de crime saem pouquíssimo tempo e voltam a cometer crimes. O problema é que eles não levaram nada porque eles assustaram e atiraram e foram embora fugindo, né? Com medo de ser pegos. Mas eles queriam era roubar mesmo. Eles já tinham passagem, já tinham roubado antes, né? Eles tinham uma quadrilha, já tinham feito roubo de carro. O conjunto da obra chama atenção nesse caso, por ser um jovem médico, por ser 2 adolescentes. Inclusive, esses 2 adolescentes poderiam ser pacientes desse médico. Então, socialmente, a sociedade está com um grau de desestrutura que pessoas que deveriam ser ajudadas estão se destruindo. A gente vê essa destruição, essa intradestruição
entre famílias, entre empresas, entre amigos, nos vários grupos sociais a gente vê essa dificuldade de inter-relação. Não importa a argumentação, a justificativa, se assustaram, se o médico reagiu, claro que ele reagiu. Por mais que a orientação policial seja não reagir, algumas pessoas reagem por medo, para tentar sobreviver. Ele percebeu que iriam atirar e disse que a única maneira de sobreviver é reagindo. As pessoas reagem pelos mais variados motivos. O ideal é que não reaja. O importante é a sua vida, a sua integridade física. Um carro, um celular, bens. Você luta, você trabalha, reconquista aquilo. A sua vida você só tem uma. Mas ele tentou exatamente proteger a própria vida. E talvez no futuro ele poderia salvar a vida desses dois jovens. Mas o grau de instabilidade é tal que estamos nos matando, estamos nos odiando. Então hoje parece que a premissa básica é matar, odiar, caluniar, enganar e agir de uma maneira mais adequada não se torna mais a regra. Esse caso também nos aponta uma coisa que é muito importante, que os pais costumam falar para os filhos, que é a oportunidade revela o ladrão. Essa coisa de bobear, com o celular na mão, com o carro aberto, conversando na porta de casa, numa entrada, numa saída, dar mole ao acaso, hoje em dia é uma temeridade. Uma pessoa completamente desatenta, uma pessoa distraída, conversando no telefone, na porta do carro importado, na porta de uma academia. E quer dizer, o meliante está ali, ele está esperando a oportunidade para agir. Pode ser, e ele não tem o foco. O foco não era o médico, o foco era qualquer um. É como se você tivesse, eu acho que tem uma analogia muito interessante, de um grande cardume, de uma grande manada e dos predadores rodando em volta. Aquele que se desvia é aquele que vai ser pego. Sempre a distração acaba dando margem para esse tipo de oportunidade. A polícia identifica a namorada de um dos menores, que revela que ele próprio confessou o crime para ela. A garota também entrega o parceiro de seu namorado, que, segundo ela, foi o responsável pelo disparo da arma de fogo. Quando os policiais chegam até o local onde esse adolescente morava, eles descobrem que, devido ao medo e à repercussão do caso, o menor havia fugido para Pernambuco, se escondendo na casa de uma tia. Algumas mães, o filho comete um delito, ela pega o filho e leva para a delegacia como punição para esse filho. Essa família ajuda ele na fuga. Não só o pai e a mãe, mas parece que a família inteira acolhe ele. Então, assim, você já vê que os valores dessa família estão totalmente deturpados, né? São valores de uma pessoa que vai ter um futuro melhor, que vai pensar no que ela fez ou não fez, no arrependimento. Ela cometeu o crime, né? Mesmo que ele tivesse cometido o crime, foi lá roubar e não queria matar e sem querer atirou, tá bom, então eu vou lá, eu me arrependo, eu vou pagar pelo que eu fiz. Não, ele não quer pagar pelo que ele fez. E a gente vê isso o tempo inteiro, né? Na sociedade como um todo, às vezes não como um crime só, mas um crime de assassinato, mas um crime de colarinho branco, né? Você não vê ninguém pedindo desculpa e assumindo o que fez, né? Um fugiu para o Nordeste, o outro fugiu para o interior de Minas Gerais. Houve uma dificuldade, no entanto, a polícia, com expertise, com maestria, com muita dedicação, conseguiu chegar nos dois e prendê-los. A priori, você pode até encontrá-los dentro de algum nível de psicopatia, dentro daquela escala, ele pode estar encaixado em algum grau. Ele não é um serial killer com aquelas características típicas, porém, eles continuam pertencendo a esse grupo de pessoas mortas-vivas, das quais o futuro pouco importa. Dentro das unidades é possível fazer avaliação psicológica, psiquiátrica. No entanto, temos que pensar criminologicamente. Não adianta
enquanto psiquiatra, pensar na doença, enquanto psicólogo, pensar na desorganização do comportamento, no trauma, e não estudar o fenômeno crime como uma persona própria. O crime tem uma natureza própria. Então não adianta patologizar o crime. Nós temos que pensar o crime de uma maneira mais responsável, mais criteriosa e de forma criminológica. Porque se eu pensar enquanto psicólogo, ou psiquiatra, ou sociólogo, ou filósofo, eu deixo de perceber uma série de fenômenos humanos e sociais que compõem a natureza do crime. Mas enquanto criminólogo, enquanto defensor de um raciocínio criminológico, eu penso todas as ciências, todos os fenômenos que podem ter motivado aquele tipo de delito. A gente não falar sobre isso e banalizar e passar batido, não só porque, primeiro, aqui no Brasil, porque está ocorrendo um atrás do outro, então os assuntos são esquecidos, né? Você tem uma comoção por causa do médico que morreu, na outra semana já muda o assunto porque outra coisa aconteceu. Então, as pessoas não estão elaborando esse luto e essa tristeza e essa preocupação, e as pessoas estão deprimindo muito mais, porque elas passam em cima dessa coisa que é tão importante, né? Desse luto que é tão importante, que é saber que uma pessoa faleceu desse jeito, esse medo, que você vê uma população deprimindo muito mais do que tinha antes. Alguns policiais vão até Pernambuco para encontrar o menor de idade escondido em Recife. A polícia também contata o irmão mais velho do adolescente, que ajuda no processo de localização do criminoso. A polícia também encontra os pais do garoto, que garantem que ele estava com o voo marcado para São Paulo e que se entregaria assim que chegasse na cidade. Todo o voo foi monitorado e, ao desembarcar no aeroporto, a polícia efetuou a apreensão do menor, que foi levado à delegacia. Ele confessa o crime, contando detalhadamente os fatos ocorridos durante o latrocínio. Crimes como o do Dárcio estão acontecendo toda semana e cada vez de forma, por motivo mais banais. Isso mostra um pouco o valor da vida nos dias de hoje e a banalização do matar, porque o problema é muito anterior. É um problema sistêmico, é um problema muito estrutural. Não adianta você ter normas punitivas se você não está dando o básico, né? Não adianta pintar a cidade se não dá escola. Não adianta enfiar criança em escola de lata. Não adianta. Essas crianças vão sair e vão para o tráfico, porque o tráfico dá o dinheiro ali, na prontidão do presente, da necessidade. Não adianta ficar camuflando, não adianta ficar pondo cereja no bolo quando a massa é podre. Vamos supor que a gente tenha feito um crime bárbaro, horrível realmente, mas a gente se arrepende e gostaria de ter uma vida diferente, né? Você vai para a Fundação Casa, fica internado com mais um monte de adolescentes criminosos, né? Você sai dali, o que você vai fazer? É um questionamento que eu acho que todo mundo tinha que fazer, porque hoje as pessoas julgam e não conseguem entender a profundidade da coisa, né? Não é olhar o indivíduo não como o que ele fez ali lá na frente, a gente tem que olhar lá atrás, né? É uma criança que não teve estrutura familiar nenhuma, não teve nenhum suporte, né? Então ele sai da prisão, qual que é o caminho que ele conhece? Ele vai conseguir um emprego? E tem política pública para essa pessoa que sai de uma prisão conseguir refazer a vida, né? Ele já está conhecido como um criminoso. O que é mais fácil? Ele continuar criminoso. O ambiente que deveria ser uma comunidade de reflexão, que a prisão deveria ser isso. Deveria ter um princípio pedagógico da reeducação, de refletir o que me levou a cometer aquele crime, o que me levou a estar preso. Mas não é. A pessoa presa sobrevive, é absorvida por uma facção criminosa na maioria das vezes,
se aperfeiçoa, se especializa em outros crimes, faz contato com outros criminosos e sai dali já com crimes organizados e fazendo parte de uma facção estruturada. Essa é a realidade no Brasil. E volta e comete ou o mesmo crime, ou crime de natureza mais grave. Há uma linha que defende a menoridade penal, a outra que condena. Eu fico no meio termo. O meu entendimento técnico-científico há uma argumentação que diminuir a menoridade penal não vai resolver o problema da violência. Concordo, essa é uma argumentação correta. Não vai resolver. 3, 4% desses jovens, na totalidade de crime, cometem crimes de natureza sexual e de homicídio. Então, se é de 3 a 4% de um volume maior, então que a gente se concentre nesses 3, 4%. Há uma série de casos, diariamente, semanalmente no Brasil, de jovens que preenchem esse grupo de 3 e 4%, que matam e estupram. Têm plena consciência do que fazem, talvez não tenham amplo controle da sua autodeterminação, agem por descontrole, impulsividade, muitas vezes por uso de álcool e drogas. No entanto, ao perceberem que cometeram, fogem. Então, meu entendimento é que o foco deve ser nesses 3, 4% que cometem esse tipo de crime. Eu não concordo que misture esses jovens com bandidos que têm maturidade criminal, com psicopatas formados. No entanto, há necessidade de um olhar na legislação penal para esse tipo de jovem, com unidades próprias, um trabalho socioeducativo próprio, com uma pena ampliada para que realmente esse jovem trabalhe a sua ressocialização, porque eles saem reincidentes. Então hoje, esse grupo que comete estupro, que comete crimes de homicídio, 60% deles são presos novamente. Você vê no histórico de delinquência juvenil, já passaram por instituições como a Fundação Casa aqui em São Paulo. Os menores responsáveis pela morte do ortopedista Dárcio Correia foram encaminhados para a Fundação Casa, onde vão cumprir uma pena de no máximo 3 anos. Dárcio Maurício Correia morreu sem conseguir realizar seu maior sonho: participar da equipe médica das Olimpíadas no Brasil.